Fala pessoal, agora vamos analisar, aumentar o volume um pouco. Vamos para as altcoins, a pedido de vocês. Bom, altcoins vocês têm que seguir, para quem não viu o vídeo que eu acabei de postar, da análise de Bitcoin, dominância do dólar, muito importante ver, porque o mercado ele vai andar pareado, né? Se não andar a análise de Bitcoin, também não vai dar certo a análise de altcoins, salvo uma ou outra ali, mas de modo geral, né? Vai acontecer isso. Então, nesse momento, tá? Acabou de confirmar topo aqui, num tempo gráfico ali de 8 horas para cima, para baixo, né? Então, pode ter uma devolução de algum movimento, tá? Quem não fez parcial e está com o preço de entrada próximo, é bom fazer parcial e ajustar, tá? Porque pode devolver um pouquinho. Ponto de entrada para quem está de fora nesse momento, tá? Seria aqui, ó, se orders, né? Chegar aqui nessa região aqui de 173 bi, tá? Até 169 bi. Então, essa região aqui é uma região interessante para fazer um movimento assim e você ter um stop bom com bom risco retorno, né? Pensando que orders pode continuar obedecendo aqui esse round bottom que está fazendo aqui, né? Beleza? Então vamos acompanhar essa movimentação. Então isso é a oportunidade de long mais próxima que a gente tem. Caso não segurar, né? Já tem gente shortando esse movimento, porque aqui isso aqui seria uma resistência que está bem aqui, ó, né? Ele bateu lá e está devolvendo. Caso os ursos estiverem no comando, tiver continuidade, eu vejo esse nível aqui de 164 a 162 bi como um ponto interessante também para montar a posição long em altcoins, caso segure a movimentação aqui, entendeu? Então tem essas duas possibilidades aqui de curto prazo, tá, para altcoins, beleza? E aí, claro, se perder aqui aí lá embaixo, né? A gente vê os outros níveis aí, porque essa região aqui, ó, uma região péssima de trade aqui, né? Aqui sim, mas tô falando aqui, ó, aqui vai, né? Então essa região aqui é uma região péssima de trade long, ótimo para short. Então touros querem segurar aqui em cima nessa região ou aqui embaixo, né? Aqui é zona de ursos, tá? Porque lá no passado, ó, é vácuo. Lá no passado isso aqui é um tiro. Isso aqui subiu em 8 dias, aqui vai cair também em uma semana, 2 semanas no máximo, cai tudo, tá? Bom, vamos lá, Solana. Ó, parece que num gráfico aqui de linha aqui, ó, teve um rompimento, tá? E eu acho que teve liquidez aqui em cima. Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa que a análise de orders. Quem quer posição long, né, vai querer armar a posição aqui nessa região aqui, ó. Se chegar aqui em 80, mais ou menos, tá? Vamos ver numa hora como é que tá. Não, um pouco mais para cima. Pode colocar aí 80 e 50 mais ou menos, tá? Porque ali tem order block. Ó como tá caindo legal em forma de bandeira, né? Tá caindo legal. Deixa eu ver se tem algum ponto para segurar aqui. Quem quer um scalp long já montar a posição vai ser isso aqui, ó, em Solana, tá? Então, assim que Solana perder esse fundo aqui, que está aqui em 82,57, se ele marcar um fundo nessa região aqui que fica entre 82,30, né, e 81,50, se ele marcar um fundo aqui, tá? Imagina que faça esse movimento assim, tá? Aí aqui você vai montar uma posição de long, tá bom? E aí você vai, imagina que você pega a posição aqui em 82, tá bom? Mais ou menos. Você já tem que fazer a sua parcial antes de 83,70, ou antes de 83,70,
tá bom? Porque vai que tenha continuidade na queda, né? Vai que faça isso aqui, tá? Então aqui seria a oportunidade de scalp que eu estou apresentando. Teria que marcar um fundo aqui. Você está com o stop coladíssimo. Seu stop vai ter mais ou menos aqui tipo 0,5% de stop, 1% de stop. Já vai fazer uma parcial de no mínimo 60% antes de 83,70, tá? Porque caso pegasse eu ter que voltar a te stopar, você não teve prejuízo, teve lucro, né? E se caso tiver continuidade, surfa com o resto, né? Beleza? Então aqui seria uma oportunidade agressiva de long, aqui embaixo uma oportunidade melhor de long, né? Então se der um gatilho de long aqui embaixo, onde eu falei no começo, o seu stop teria que estar aqui mais ou menos em... Deixa eu ver. O seu stop teria que estar aqui em 78,30 mais ou menos, tá bom? Deixa eu ver. Bom, para isso, né, o mercado tem que andar junto, né? Então Solana tem isso, tá? E short em Solana. Short em Solana, para mim, tem que chegar aqui em cima. Então, ponto ideal para short em Solana aqui. Se chegar aqui em 90, né? Até 94, mais ou menos. E toda essa região aqui de 0,5 da FIBA aqui, ó, em 105. Que o order block daí seria tudo isso aqui, ó. Order block, tudo isso aqui. Então short para mim, ou nessa região, ou só depois de romper esse topo aqui de 97,66. Depois de romper esse topo, a gente tem toda essa amplitude aqui desse order block do diário. 50% dele está na casa do 101. Então seria interessante aqui um short também nessa região aqui de 101. Na 0,5 da FIBA ainda está dentro do order block, está em 105,50. Tá? Então são regiões interessantes de montar short caso chegue lá Solana, tá? Igualzinho a análise de Bitcoin que eu postei lá. Vamos ver o que mais que vocês pediram aí. A VAX. Deve estar tudo igual. Bem isso. Ó, igualzinho Solana, ó. Pá. Então pra mim tem que voltar aqui para ter uma possibilidade de long em 8,89, né? O stop ficaria aqui em 8,50, um pouquinho abaixo. Também tem uma possibilidade de scalp long aqui, bem aqui, ó. Note que a VAX é diferente de Solana. Solana, esse fundo aqui, ó, tava segurando mais. A VAX acabou de perder, tá vendo? O order block um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Ó, tá querendo entrar. Então aqui, ó, em 9,10 mais ou menos, tá? 9,10. Se marcar um fundo aqui no 15 minutos, você pode montar uma posição de long aqui, com stop curto e take cedo, né? Aí o take teria que ser antes de 9,25, tá? Tipo assim, ó, porque vai que volta a cair aqui. Então o take seria aqui antes de 9,25. Que tem essa resistência aqui, ó, tá? Se não segurar aqui, essa região vai passar direto, e aí seria essa região aqui para long. Então scalp aqui em cima, um trade melhorzinho aqui embaixo. Ambos tem que marcar fundo para você ter ponto de stop próximo, tá? Short aonde? Pô, cara, aqui. Você teria um short na casa de 10,7 mais ou menos, logo depois de romper esse topo. É tudo parecido. E do ponto de vista de FIBO, vamos ver onde bate 0,5. Ó, tá mais ou menos na região que eu marquei, ó. Um pouquinho para cima aqui, ó. 11,20. Cara, 11,20. Mas esse 0,618 tá melhor, igualzinho na análise de Bitcoin, porque foi 0,618 que rompeu o fundo aqui, ó, em 12,30,
12,10 também. São pontos interessantes de short em AVAX, tá? Se chegar lá, eu acho que seria interessante, tá? Muito interessante caso isso aconteça, shortar AVAX nesses níveis. E quase todas as altcoins. Ó, Pendle tá um pouco mais fraca, hein? Nessa lateralização que essas que eu acabei de ver, ó. Porque as outras estão segurando mais lateral. Pendle já perdeu esse fundo aqui, ó. Então, nas outras altcoins que eu estava vendo, e Bitcoin também, esse fundo aqui ainda não tinha sido perdido. A gente tinha toda essa amplitude aqui de um range de baixa, certo? Só que agora, aqui ó, o Pendle já perdeu. Tá? Então, e o ruim que perdeu e tá nesse movimento lateral aqui, ó. Putz. Pendle tá mais fraco. Eu não entraria em Pendle, porque eu acho que... Esse movimento aqui assim não ficou legal. Mas a análise é a mesma, ó, tá? Se marcar fundo aqui, ó, nessa região aqui de 1.005, tá? É interessante aqui montar um long com stop já bem aqui no outro aqui, ó, em 0,97. Então, o que tem de stop aqui, ó? 0,97, tá? E se você montar uma posição é 3%. 3,5%, 4% de stop. É baratinho, né? O risco retorno. Então tá caindo lento, ó, subiu rápido, tá caindo lento. É uma possibilidade, viu? Se chegar aqui. Bota o alarme aí, né? Bota o alarme aí. E o take, tá? Pra mim já teria que ser... Se subir, o take teria que ser feito aqui já, ó. Antes desse nível aqui, ó. Em 1.12. Não tem que 100%, mas pelo menos 60%, 70% para surfar com o resto. Aí o resto vai surfando subindo stop. Mas ela tá mais fraca que as outras, apesar de dar a oportunidade igual. Deixa eu dar uma olhada em DOT, que a gente tava dentro esses dias. Ó, DOT saiu certinho, cara. Eu fiz uma parcial em 25, outra parcial em 30, ficou sobrando bem pouquinho. Apertei o stop no lucro lá e pegou o stop, que eu apertei o stop lá em cima. E agora eu tô fora, tá? Mas DOT é igual, tá? Então se DOT chegar pra mim aqui, ó, vou baixar aqui, chegar nesse nível aqui, ó, e 1.25, não seria bem 1,25, ali um pouquinho mais para baixo, não tem lugar para segurar aqui no meio dessa estrutura, ó. Agora, talvez agora, hein? No momento que eu tô gravando esse vídeo, se marcar um fundo aqui, pode dar uma alta, hein? Vamos ver. Tá? Porque se não segurar aqui, é aqui embaixo, né? Mas se voltar ali, ó, 1.24, seria interessante, tá? Montar DOT com stop no fundo anterior. Vamos ver como é que o mercado vai indo. Que agora é o momento, pessoal. No meu ponto de vista, tanto para Bitcoin quanto para altcoin, o que aconteceu? Essa estirada de alta que deu está sendo interpretada como um possível choque, certo? Um pivô. Esse pivô vai ser confirmado de fato se acontecer um boss. O que seria isso? Se cair, marcar fundo ascendente contra o fundo anterior e romper de novo aqui em cima, aí a gente teria um boss. Aí a gente vai falar assim, nossa, esse pivô aqui era um pivô top. Então inverteu a tendência mesmo, vai surfar uma altinha um pouquinho maior. Mas é um sinal precoce de pivô, então já tem gente montando posição aqui comprada, tá? E o mercado vai fazendo assim, vamos caindo lento, e o pessoal vai montando posição. De repente, perdeu o fundo. Então pegou o stop de todo mundo. Já vi isso acontecer milhões de vezes, principalmente em altcoins. Então, só arrisquem entrar em long se tiver um ponto de stop barato, tá? Ponto de stop barato. E um take no 1 para 1 super cedo para você zerar teu risco. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Quem está montando posição agora, ó, você poderia estar montando uma posição agora, tá?
e 1.27. Seu stop já poderia ficar aqui, ó, 1.271. Vai pegar isso aqui, vai jogar para cima e vai pegar o take aqui, ó, em 1.285. Se bater em 1.285, eu já fiz 60% de take, paguei minhas taxas, paguei meu stop e vou surfar com o resto um pouquinho mais, daí eu vou subir no stop. Então, esse tipo de entrada super agressiva com stop justíssimo, né, após um fundamento de estar em um order block e coletar uma liquidez, ele é um trade que normalmente é um trade assertivo, né? Eu gosto de esperar romper o Heikin Ashi para cima, né, tipo 10 minutos, depende do tempo gráfico, aqui estou 9 minutos, ainda não rompeu, tá? Ainda não rompeu o Heikin Ashi para cima, tem que romper e ficar verde, ó, tá? Mas vamos ver, mas é uma possibilidade, tá? Porque pra mim, então, se não segurar aqui, é aqui embaixo. Esse do meio aqui não tá legal, tá? Beleza, então DOT é isso aí, hype vai estar tudo parecido, vamos ver. Diário, vamos ver. Hype tá um pouquinho mais forte que as outras. Ó, hype já foi, já caiu, já bateu no order block. Cara, eu tinha analisado o hype, eu tinha marcado aqui, eu acho que no vídeo passado, tá? Que eu analisei hype, ó. Tinha até marcado esse suporte aqui, o ponto aqui, ó, de 34.7. Quem pegou aqui tá surfando. Eu não peguei, eu analisei e não peguei. Mas tá aí, ó, a possibilidade tá aí. Agora quem pegou aqui já deve ter feito parcial, tá? Porque agora pode voltar. Porque estamos caindo assim, ó. Ó. E voltou para dentro do canal. Então vamos ajustar aqui. Deixa eu ver. Não voltou. Pode ser um reteste, hein? Pode ser um reteste. Só que a gente só vai saber se é um reteste se fazer assim, ó, e confirmar fundo. Então tem que confirmar um fundo. Vamos, pelo menos um gráfico de 3 horas. Um gráfico de 3 horas confirmar um fundo aqui no Heikin Ashi. Ó, se confirmar o fundo no Heikin Ashi aqui, ficaria legal, hein? Então marcaria esse order block aqui, ó. Pode confluir assim, ó. Olha que legal, hein? Se fizer esse movimento aqui, ó, pá, vai possibilitar uma entrada. Aqui a gente tá falando dos níveis aqui de 36.72, 76 para fazer a entrada. Mas o pior é que assim, né? Vai que se ele voltar, cair para dentro, a gente vai ajustar o canal. Aí o canal vai ficar com essa forma assim, ó. Vai ficar assim. Aí se não segurar esse order block aqui, pessoal, eu só penso em entrar long depois de perder esse fundo aqui, ó. Depois de perder o fundo aqui que está em 34.28. Só que daí tem que achar um order block de suporte. E o próximo só está aqui em 31.26. E aí a gente pode ter um movimento assim, tipo pá, pum. Entendeu? Então a possibilidade é essa. Então, ó, Heikin Ashi 3 horas. Imagina que ele vai caindo, bateu aqui, candles vermelhos, rompeu a mínima do anterior, fez um candle verde, entrou. Onde estaria o stop? O stop estaria na mínima do anterior, entendeu? Então é isso. Que nem aqui, ó. Ó, então aqui, por exemplo, tá na mínima, virou verde, pum, entrou aqui. O stop estava na mínima do anterior, tomou stop. Aqui você saiu com um prejuízo de mais ou menos super pouco, ó, 1,5%, tá? Só que daí depois aqui, ó, aqui deu certo, rompeu. O stop estaria aqui, ó, em 35.83, né? E aí você surfou. Então esse daqui pagou o stop. Então isso aqui é uma entrada apertadinha. Toma uns stopzinhos às vezes, mas quando paga bem, né? Tira o prejuízo. Quando toma stop é baratíssimo, não vai te ferir, né? Então você tem que tentar isso aí quando está em ponto de suporte ou ponto de resistência. Se o tempo gráfico de 3 horas está meio poluído, ó, vamos aumentar, ó.
né? O de 9 horas, ó, funcionou de 9 horas, né? Fica menos poluído, tá? Então, hype é isso aí. Vamos ver no semanal só. Hype é isso aí, cara. Mas sinceramente, quando eu olho um time frame maior, tem jeito de vir nesse outro suporte aqui. Tem jeito, sabe? Então, quando pegar a posiçãozinha, faz aquilo que eu falei, stop justo, faz o take. Vamos ver algo que pediram. Acordou, né? Mas a entrada já foi. Ó. A entrada aqui foi que nem a entrada que eu chamei em DOT na call ali por foto, não por vídeo. Então, o DOT estava assim, ó, nivelando tudo aqui, ó. Nivelando tudo aqui. Então, coletou, explodiu. Quando tava aqui, ó, esses fundos nivelados, ó, coletou, pum. Então essa foi a entrada de DOT, algo deu igualzinho. Coletou esses fundos nivelados, pau, já era. Só que agora o pessoal já tá fazendo take, porque foi direto na resistência, ó. Então agora não vale a pena entrar não. Não vale a pena. Agora tem que esperar chegar nesses níveis aqui. Deixa eu ver. Putz, é aqui sim. Altcoin é um bicho ruim, né? Se fosse stocks, fica melhor. O altcoin é muito especulativo e busca liquidez, né? Então tem que ficar esperto. Então seria aqui ponto de entrada, né? 0.108 ou lá embaixo 0.0845, tá? Então são os pontos aqui de entrada. Mas aqui arriscado, só vale a pena fazer aquela técnica do Rick Ash, né? Com stop baratíssimo. E aqui tá mais interessante, aqui embaixo tá mais interessante. Para isso o mercado tem que andar como um todo, tá? Se perder esse suporte aqui eu não entraria, tá? E vamos ver a AVE que pediram. O Gabi falou que a AVE está com problema de taxa na rede. Tô por fora, Gabi. Eu não faço esse tipo de análise fundamentalista. Tô por fora, mas dá pra ver que o gráfico tá mais feio mesmo, porque a AVE é um ativo que tende a segurar um pouquinho melhor, né? Tipo, é uma altcoin até que o pessoal gosta, mas tá fraco, ó. Tá fraca. Mas aconteceu aquilo que eu acabei de falar lá de DOT e dos outros, ó. Tá? Aqui é tudo liquidez, ó, esses fundos, ó. Ó. Fundo aqui, bateu, juntou, né? Cara, tá interessante, viu? Mas para dar mais força na entrada de AVE, cara, pra mim, agora estamos em resistência, agora não vale a pena. Mas para dar mais força, teria que fazer isso aqui, ó. Teria que fazer assim, romper, e aí ou lateralizar, e daí entra numa coleta de liquidez do micro, né? Tipo assim, lateralizou, juntou liquidez abaixo, pegou, capturou, foi. Então quando captura entra, né? Ou lateralizar, depois de romper essa resistência, tá? Ou ele volta, tipo assim, tá, veio aqui, rompeu, né, bateu lá, voltou e aí foi. Então tem que dar entendeu? Fazer o choque e voltar. Ou fazer o choque, consolidar a lateral, gerar liquidez no micro, capturar no micro e seguir. Aí ficaria legal de entrar. Mas assim, o conselho que eu dou pra vocês aqui é o seguinte: se o mercado for andar, vai andar praticamente tudo. Se o mercado for dar errado, vai dar errado tudo. Então não fica entrando em 1000 altcoins, porque tá tudo igual. Se for da zica, vocês vão tomar stop em todas. Então o stop que era baratinho, só que você tomou 10, fica ruim. Então, cara, escolhe 2, 3 moedinhas no máximo,
bota o dinheirinho ali e deixa rolar com esses, entendeu? E até fica mais fácil de fazer a gestão, né? Então, se você pegar certinho, permite você entrar um pouquinho mais pesado, né? E é isso aí. Então eu entraria em duas, assim. E aí, se o trade andar, depois sempre vai ter as atrasadas, sabe? Tipo, porque o dinheiro vai fazer a rotaçãozinha. Algumas altcoins vão antes que as outras, né? Vamos ver HNT que eu tinha falado aqui. Ó. Então, a HNT deu aquela acordada. Ó. Bateu lá, tá caindo. Tá querendo recuperar. Forma de canal aqui, papá, deixa. Ó, pra mim a HNT aqui, ó. Se chegar aqui, tá quase chegando, hein? Ó. Se chegar aqui em 0,9475 até 0,89, né? Pra mim, e marcar fundo, eu tenho um ponto de stop colado. Show? E aí o target pra mim seria, após romper o target final, 1.7, só depois de que eu romper 1.7, porque eu acho que juntou a liquidez aqui em cima. Beleza? Mas vale a pena entrar só se tiver stop coladíssimo. Se chegar aqui, ó, se você entrar aqui onde eu falei marcar fundo, você vai ter um stop, cara, um stop aqui de a puta é bem volátil, né? Stop de 10% mais ou menos, tá? 15 talvez. Mas cara, vale a pena, porque se você for bem agressivo, tipo assim, pegar um rompimento de Heikin Acha no 9 horas, que eu acho que tá legal, tem que perder esse fundo aqui ainda. Aí seus stop na mínima do anterior, aí seria stop de um candle só. Stop de um candle só, aí vai dar tipo 5%, entendeu? Fica mais legal o stop. Isso aí. Pessoal, é isso então. Vou encerrar o vídeo aí. Tamo junto. Um abraço.